Olá, amigos do Papo.com, bem-vindos ao nosso programa e hoje o assunto do dia vai ser a tributação sobre os ativos isentos que o governo está planejando tributar e talvez afetar um pouco a rentabilidade da operação, o seu interesse em investir, e para isso nós convidamos para bater um papo com a gente hoje aqui Adalberto Cavalcante, que é CEO da RB Investimentos, uma das maiores plataformas de investimentos que nós temos disponíveis no mercado hoje. Vai ser um papo legal, espero que vocês gostem e bem-vindos ao Papo.com. Adalberto, bem-vindo, obrigado pela presença aqui com a gente, nesse bate-papo, nessa conversa que a gente vai ter. E o assunto que eu queria tratar hoje com você, começar, entre tantos assuntos que a gente tem vivido, é a questão da tributação dos ativos, que até então estamos previstos ser isentos e vem uma tributação nova, né? Você está diretamente nesse dia aí com esse tipo de operação, né? São os fundos imobiliários, são os ativos, os CRA, os CRIs. O que vai acontecer com o mercado? Bom, também obrigado aí mais uma vez, a pergunta é muito boa, o tema é super importante para a gente, para os investidores de um modo geral, e a gente está vendo acontecer, se materializar algo que já houve no passado algumas tentativas disso acontecer, né? A questão de tributar LCA, LCI, CRA, CRI, no nosso caso, como nós não somos banco, somos instituição financeira, mas não somos banco, fala mais aqui de CRA e CRI, mas o reflexo em LCA e LCI é direto. Então já houve no passado tentativas de outros governos de ter a tributação. Houve uma mudança também super importante recentemente que pegou o lastro desses ativos justamente para que houvesse menos emissões de ativos isentos, né? Mas agora eu acho que haverá sim essa tributação, o que deve acontecer até o final do ano, uma vez que a medida provisória está para ser votada no Congresso, uma perspectiva aí de alguns entre setembro e outubro. Quando a gente olha para o CRA e para o CRI, é super importante entender o porquê que eles existem e o porquê que se utilizam, porquê que se utiliza esse tipo de ativo, né? O CRA, até pela mudança também que houve de laço recentemente e consequentemente no CRI, a gente está falando de ativos que possuem uma destinação de recursos para setores específicos da economia, né? No caso do CRA, o agronegócio, que eu acho que dispensa muito a apresentação aqui, a força que o agronegócio no Brasil tem, não apenas os grandes produtores, mas produtores de um modo geral, menores, médios, etc., e a necessidade de financiamento que esses produtores têm. A gente tem um plano safra, que o governo disponibiliza muito através do Banco do Brasil, só que o plano safra não consegue dar para o setor como um todo a totalidade, muito distante disso, de recursos necessários para financiar uma safra aqui no Brasil. Então o CRA e a LCA, não podemos deixar de lado, são grandes complementos. A diferença o que é? O tipo de emissão? O tipo de emissor? A LCA é um ativo bancário, é uma letra bancária que ela é emitida pelos bancos, né? E no caso do agronegócio, da força que o Banco do Brasil tem no setor, o grande emissor de LCAs no Banco do Brasil, no Brasil, perdão, é o Banco do Brasil. O CRI é um ativo de securitização. Ele é um ativo que ele é emitido por uma companhia securitizadora, ele é estruturado por uma empresa que atua em mercado de capitais, ele é emitido por uma companhia securitizadora e é distribuído em mercado de capitais junto a investidores os mais diversos, gestores, pessoas físicas. A rentabilidade dos dois é mais ou menos parecida? Geralmente o CRA ele paga uma rentabilidade maior, por ele estar trabalhando com... Porque a LCA, o risco é o do banco que emite. Né? Então, consequentemente, a gente está falando de um banco de primeira linha, que a gente faz aqui no Brasil. Em paralelo, tem o FGC, né, que também dá garantia. Então, dada essa parte de garantias e de qualidade de crédito, a taxa de LCA e de LCI geralmente é mais baixa. O CRA e o CRI, eles vão direto nos balanços da empresa, nos balanços, ou estão ligados também à questão de estruturas de garantias que as operações têm. E a tributação pega os dois? Pega os dois. Tá. Pega os dois. Bom, você estava falando do assunto do plano safra, eu te interrompi. O plano safra ele não é suficiente para arcar com toda a necessidade de financiamento que o agronegócio brasileiro tem para financiar a safra em base anual. CRA e CRI entram como um grande complemento, LCA e CRA como um grande complemento para isso. Esse dinheiro vai direto para o produtor ou vai para a indústria? Ele vai para todo mundo que consiga comprovar nos termos que a norma rege que a utilização dos recursos irá para o agronegócio. Não necessariamente para o produtor, mas pode ir para um silo, pode ir para armazém da mão. Para uma empresa, a gente estava vendo uma operação recentemente que ela ia para uma produtora
de alimentos, porém estava muito claro do fornecedor de carne dela que aquele recurso seria utilizado para a produção de proteína. É um dinheiro carimbado no sentido que tem que ir para o agronegócio e o CRI, que é imobiliário, vai para o mercado imobiliário, é isso? E havia algumas áreas um pouco cinzas na norma e o CMN muito recentemente veio e acabou com as áreas cinzas. Está muito claro o tipo de destinação que tem que ser dado para esse recurso. Então a gente tem essa questão no CRA da necessidade de financiamento do Plano Safra no Brasil, e é muito importante, como a gente falou, quer dizer, a importância do agro para o Brasil, geração de divisas e um monte de coisa, e também do lado do imobiliário, eu acho que assim, talvez até pela característica da atividade, da fronteira do Brasil para fora, ele não é tão importante, mas para dentro é muito importante, porque é um grande gerador de empregos, atividade econômica. Atividade econômica muito grande, que vem de toda a parte imobiliário muito amplo, que a gente pode estar falando aqui desde construção de residências até de galpões logísticos e unidades industriais das mais diversas, quer dizer, então os dois ativos são muito importantes para a economia. E hoje, esses ativos são muito utilizados? Quer dizer, para quem está nos acompanhando aqui, a gente fala, tem um CRA, as pessoas estão investindo hoje nesse tipo de ativo? São ativos que cresceram muito nos últimos 10, 15 anos, a colocação junto a gestores e também junto a pessoas físicas. São ativos que têm um pouco mais de dificuldade de chegar junto ao investidor em geral, junto ao investidor de varejo, que a gente chama, porque as normas, principalmente da CVM, não permitem esse acesso a esse tipo de investidor, porque são ativos de crédito, são mais complexos, requerem um entendimento maior, mas junto aos investidores, que nós chamamos de qualificados e profissionais, nos termos da norma, e a gestores também, eles têm uma penetração muito grande. Porém, nada se compara ao volume que a gente tem de ativos bancários. Quer dizer, o estoque de ativos bancários é muito maior, muito também pelo reflexo do nível de taxa de juros que a gente tem no Brasil ao longo do tempo e agora também. E aí, Adalberto, vem essa situação que eles eram isentos, né? Quer dizer, você aplicava, o que você ganhava era líquido, né? Sim. Então a rentabilidade era melhor. Aí vem uma medida que fala assim, não, agora vocês vão ter que pagar imposto. Tá? E como é que o investidor está reagindo a essa medida, essa perspectiva quase que real de ter que pagar um imposto sobre a operação? Assim, no começo foi um grande susto. A gente viu o mercado, por um lado, ficar um pouco muito preocupado com o que viria, né? Ninguém sabia, toda medida de impacto no começo é assim, tem 1, 2, 3 semanas, o mercado tem que parar, tem que digerir aquilo, e no final a gente está falando de tributação de 5%. Né? Aceitável. Sim, eu acho que ela é aceitável, mas é um aceitável que tem que sempre ser colocado quais são os reflexos disso. Porque para o investidor, ele vai estar sempre comparando alternativas de investimento, e ele vai optar por uma isenta, uma não isenta, de acordo com aquilo que ele enxerga que para ele é bom em termos de risco e retorno. Né? Eu acho que o impacto no final do dia vai estar sempre ligado ao tomador de recursos. Porque se o investidor tem alternativas que fazem com que ele queira aplicar num CRI a inflação mais 8%, inflação mais 8,5%, ele tiver alternativas que equivalem a isso, então ele vai querer com imposto menor. Ele vai querer a mesma coisa. Você tem alguma alternativa hoje no mercado? CDBs não, acho que os 5% seria talvez a menor taxa aí de... Eu acho que a gente vai... Não, os CDBs entram na tabela de renda fixa, né, que aí vai... Que é decrescente, né? De 22,5% até 15%, a depender do prazo, mas a gente está o tempo inteiro, o investidor sempre essa conta. Ele sempre fez a conta do CDB vis-à-vis a isenção que pensando em ativos bancários, que uma LCA e uma LCI dariam. Entendi. Então ele faz a equivalência de taxas e ali ele opta, considerando a tributação diferenciada, no caso a isenção, até onde temos hoje, e ele compara a taxa e ele se decide pelo investimento. Hoje o que você acha? Tua opinião, você além dentro da RB ali, você acha que vai ter um impacto grande na captação de recursos? O investidor vai parar de captar, de aplicar em SRA isso aí? Eu acho que não. Eu só acho que, na verdade, esse custo vai, como sempre, vai para quem está tomando os recursos. Né? Então vai aumentar o custo de captação tanto do agronegócio quanto do imobiliário. Isso é natural. Ou de quem queira fazer investimentos cuja destinação seja para o agro ou seja para o imobiliário. Então isso vai ser natural, não tem como fugir. Ou seja, vai encarecer a ponta final, quer dizer, o tomador. O tomador de dinheiro. Lá na ponta, quando o dinheiro chegar no agricultor, ele vai estar pagando um pouco mais do que ele estaria pagando hoje. Esse é o grande argumento, o argumento de quem é contra a tributação desses ativos, porque você vai estar diretamente,
na tomada de recursos, principalmente no mercado primário, que a gente chama das ofertas, né, que acontecem diariamente no mercado, impactando esse tomador. Ele vai ter que pagar mais caro para poder competir em mercado de capitais com ativos equivalentes. E você lá na RB, vocês estão com algum projeto em lançamento de CRA, CRI? Como é que está esse movimento lá? Fala um pouquinho da operação da... O mercado está até bastante agitado nesse sentido, porque como a gente está falando de uma criação de um imposto novo e de uma medida provisória que vai ser votada ainda pelo Congresso, em sendo aprovada, esse imposto ele só vai começar a valer a partir do ano que vem. De 1º de janeiro do ano que vem. Ou seja, até 31 de dezembro. O que acontecer até 31 de dezembro, pelo que está na lei, ainda não impacta. Tem uma quantidade grande de fundos vindo ao mercado agora, também que não são só de CRA, de CRI, mas de debênture de infraestrutura, fundos dos mais diversos que têm essa característica da isenção, e também emissões de ativos isentos para acontecerem aí até o final do ano. A gente está nesse momento com emissão de um CRA para um setor, uma oferta de um CRA, para um setor também, no caso álcool, álcool e açúcar, e está indo bem, os investidores querem, está tendo demanda, a gente está tendo a demanda cresceu tanto que a gente viu algumas ofertas de empresas com grande nome, que a gente chama de high grade, saírem até com taxas abaixo do que tem o título do governo isento, assim, não isento, perdão, abaixo de uma NTN, mas eu acho que é o que deve até continuar acontecendo até o final do ano, e aí, no que entrar para 2026, a gente vai ter uma reprecificação. Provavelmente você vai ter um preço diferenciado. Isso aí, é o que deve acontecer. E a operação de CRA, CRI, você tem alguma coisa ou não? Isso aí deve ter 2 ofertas vindo até o final do ano. Tá, e você falou, esse produto é para o investidor qualificado, aquele que tem mais de R$1 milhão de reais de aplicação, ou ele pode adquirir isso em plataformas de varejo, né? Como é que então, a maior parte... plataforma de vocês. A maior parte das ofertas primárias, também, ela chega com a capacidade de atingir principalmente o investidor profissional, né? Que nos termos da CVM é a pessoa física com mais de 10 milhões de reais 10 milhões. Em ativos com disponibilidade de recursos para investimento, ativos financeiros. Né? Depois tem o investidor qualificado, que ele é acima de 1 milhão. Geralmente, o que acontece hoje? O investidor profissional ele tem acesso à maior quantidade de ofertas que é feita. O objetivo é atender esse investidor no mercado primário, porém com algumas regras de prazo e de acordo com a norma da CVM. Posteriormente, o qualificado consegue comprar isso no mercado secundário. Pergunta assim, eu pergunto de quem queria entender esse mercado. Se uma plataforma, sei lá, um BTG, um XP, eles podem adquirir, repassar isso para os clientes dele ou não? Podem, o mercado secundário. Eles podem comprar como qualificados e... Não, eles são profissionais, bem da verdade. Profissionais. Só que aí acontece muito isso. Às vezes uma oferta ela não sai por completo. Né? E o banco tinha uma garantia de que ela sairia por completo. Então o banco pode comprar um pedaço da oferta, ele tem que comprar um pedaço da oferta e posteriormente ele vende isso em mercado secundário. O mercado secundário existe também para isso. Perfeito? Só que aí para você atingir o varejo há condições. Tá? A CVM ela tem uma série de regras e disponibilidade de informação, as ofertas têm que ter um prospecto segundo uma grande quantidade de normas, quer dizer, uma série de coisas para quê? Para que chegue para o investidor de varejo, que eu acho que a CVM muito corretamente está sempre preocupada em proteger o menor investidor, que em tese é aquele que possui menos assessoria ou tem uma atividade profissional totalmente desligada do que é o mercado de capitais, o mercado financeiro. Então ela está sempre preocupada com esse investidor. Então em mercado primário há uma série de condições ligadas ao tipo de emissor, a frequência com que ele faz emissões, um monte de coisa, e no mercado secundário também. Então se a gente pega o mercado primário para profissional, aí tem algumas regras que fazem com que depois de algum tempo chegue no mercado secundário, no qualificado. E hoje, em termos de taxa, você falou, você tem uma média para o investidor que está nos olhando, né? Primeiro, ele vai ter acesso a essas informações de varejo pelas plataformas, provavelmente, ou pelos agentes autônomos, ou que tem um papel bom aqui da RB Investimentos. O que é uma taxa hoje de referência de mercado? Aí vai depender muito do tipo de crédito. A gente está falando de crédito, e quando a gente fala de crédito estruturado, diferentemente dos ativos bancários, a gente geralmente trabalha com prazos mais longos. A gente teve emissões recentemente
de 30 anos. 30 anos? Teve, recentemente 30 anos. Mas pagando rentabilidade? Vão pagando ao longo do tempo, né? Pelo menos juros são pagos ao longo do tempo, com algum cronograma de amortização que acontece ao longo do tempo, mas o ativo estruturado, ele atinge esses prazos mais longos e, consequentemente, por uma questão de gestão de risco, se o prazo é mais longo, o retorno tem que compensar. Sim. Mas maior o prazo, maior o risco, o retorno tem que ser maior. Então são ativos que tendem a pagar mais. Mas a grande variável é a qualidade de crédito do emissor. Que é a responsabilidade de vocês da DRB escolher, é isso? Sim, é o que a gente faz. Você a gente tem que toda escolher a curadoria. Quem é a empresa, qual é a qualidade da empresa que está emitindo o papel, é isso? Isso, tanto em ofertas primárias nossas, como em ofertas que circulam pelo mercado inteiro. E aí a gente acessa o tipo de investidor que também ele gosta daquele tipo de produto, né? Não vamos partir do pressuposto que todo investidor gosta de ativo com risco baixo, né? É o que o investidor quer, uma relação de risco-retorno que ele consegue entender e que se adequa aos mandatos que ele tem, a necessidade que ele tem. Agora, doutor, queria perguntar uma coisa. Temos as pessoas que estão investindo no Brasil, a gente tem a cabeça de ter uma renda fixa de 1%, né? Sim. A gente foi criado aquele número mágico, está todo mundo feliz agora, porque está todo mundo ganhando mais de 1%, né? Sim. Dentro só da aplicação dos títulos públicos, né? Olhando para uma pessoa que está tentando montar uma carteira visando uma aposentadoria, visando uma rentabilidade, esse tipo de papel faz sentido? Esse tipo de papel tem que ser composto com algum outro tipo de rentabilidade? Porque é o que eu falo, a gente não tem mais a aposentadoria privada, ou você faz uma privada, né, um PGBL, ou você vai ter que se virar sozinho, né? Esse papel tipo de 30 anos pode fazer sentido? Né? Também, essas coisas geralmente são mais complexas, mas vamos lá, deixa eu tentar te explicar. Quando a gente olha para o mundo, para os Estados Unidos, por exemplo, que é uma grande referência para o mundo em termos de investimentos, o americano ele tem uma cultura muito grande de investir em ações. Uhum. Por alguns motivos. A taxa de juros é muito baixa, né? Está alta agora, mas historicamente ela é baixa. Os americanos acreditam muito na economia do país, então, consequentemente, eles acreditam que comprar ações é um grande investimento para a aposentadoria. Ações. Né? Então, você tem muitos casos, muita gente que investe em ações recorrentemente e, historicamente, prova-se que a bolsa lá sempre sobe. E isso se crises à parte, crises muito grandes tivemos, mas isso se confirma ao longo do tempo. O Brasil, ele tem uma característica, o Brasil é um país com os juros estruturalmente altos, comparados com o resto do mundo. Né? O Brasil hoje, até com a decisão do Copom de ontem, a gente deve estar entre os primeiros em taxa de juros reais no mundo para um país que é uma grande economia no mundo, um país que não tem dívida externa, né? Mas tem uma questão fiscal interna que tem que ser endereçada. O mundo está num ambiente de juros altos, falamos aqui da questão dos Estados Unidos, o mundo vem de um ambiente muito inflacionado depois da pandemia, mas essa questão do 1%, ela deveria estar em investimentos mais alternativos e não obrigatoriamente na renda fixa. Né? Por quê? 1%, porque a renda fixa, quando você olha para um título do governo, te pagando 15%, que é o que está a taxa Selic hoje, que uma LFT rende aquilo que a meta Selic rende, né, paga, isso não deveria ser um cenário base. O cenário base deveria ter o quê? Deveria ter uma taxa de juros mais baixa, aonde o investidor buscaria ter esse 1%, por exemplo, em imóveis. Né? O pessoal que investe em imóveis gosta muito de fazer essa conta de cabeça de se aquele investimento imobiliário para ele vai dar para ele em renda 1% ao mês, que é bastante taxa. Só que como a gente está no Brasil e os juros são estruturalmente altos, a gente traz alguns, eu diria assim, usar um termo que não é bom, mas alguns vícios para os investidores, que não estão errados, apenas reagindo à realidade. Ao momento. O investidor brasileiro, se você for conversar com qualquer um, ele acha que 10, 12, 13, 14, 15% de juros é pouco juros, e não é, é muita coisa. Muita coisa. E toda vez que os juros vêm abaixo de 10, a nossa história recente nos mostra que o investidor ele tem certeza que o juro vai voltar para cima de 10 de novo e ele acerta 100% das vezes. Então o investidor brasileiro ele tem essa questão, esse jeito de pensar com investimento muito focado em renda fixa e achando que os juros vão ser sempre altos, e ele está acertando. E adicionalmente a isso você tem isenção fiscal e você tem mecanismos
de proteção para o investidor, como o FGC, que fazem com que emissores menores, que deveriam estar pagando uma taxa maior para os investidores de modo geral, conseguem pagar menos. Então você consegue ter um mundo muito direcionado para a renda fixa, o que pode ser bom para o investidor, mas não é bom para o mercado de capitais como um todo. Não é bom para a gestão de recursos, porque a gente está vendo, é só ver os números públicos, a da Ambima, como as gestoras de renda variável e de fundos macro estão sofrendo bastante. As de renda fixa, bem menos, mas numa questão que você termina pegando toda a economia como todo. Mas olhando para esse... Porque assim, você usou a palavra vício, né? Não sei se é vício, mas é cômodo para o investidor hoje falar, não, aplica lá na LFT e eu tenho meus 15%, e pode ser que dure 1 ano, pode ser que dure 2, mas não vai durar 30 com certeza, né? Quando você olhar para aposentadoria, se eu estou olhando renda de longo prazo, né? Eu quero que daqui a 20 anos eu tenha uma renda. Você não acredita que isso é um cenário básico, como você falou, é isso, tá? Não, eu acho que a aposentadoria, também, eu acho que ela está muito ligada a uma questão individual e comportamental. Obviamente, tudo isso, se você tem um país de juros estruturalmente altos, você termina turbinando uma coisa que deveria ser feita previamente. Sim. Ou seja, a aposentadoria ela tem que ser construída não com ativo de 30 anos, mas ao longo de 30 anos. Né? Então, se o investidor é aquele investidor que ele entende que o importante é ele ir para algumas regras básicas de construção de patrimônio, que é gastar menos do que ganha, endividamento só se for para você investir num negócio ou construir patrimônio. No Brasil, essa questão do imóvel, financiamento imobiliário, para as pessoas terem uma reserva, é super importante. Mas o mais importante é a cabeça desse investidor, desse poupador, pensando na aposentadoria, como que ele vai construir isso. Sim. E a primeira regra básica de bolso é gaste menos do que você ganha, guarde um pouco todo mês e reinvista aquilo que essa renda te gera. Né? Se você faz isso ao longo do tempo, seja na própria renda fixa, em ativos como fundos imobiliários, seja em ações, e você reinveste os seus dividendos, reinveste os juros que você ganha, reinveste os rendimentos de um fundo imobiliário, você vai construir o caminho da sua aposentadoria independentemente de qualquer coisa. Agora, pensando nos ativos isentos, que é a origem da sua pergunta, eu acho que aí cabe um pouco de cuidado, porque em 30 anos muita coisa acontece, né? As grandes empresas do mundo hoje não existiam há 30 anos atrás, e as grandes empresas 30 anos atrás não existem mais hoje. Uma boa parte delas, não todas, mas uma boa parte. Então eu acho que aqui a gente está falando um pouco de diversificação. Para você entrar num ativo de 30 anos, eu teria bastante cuidado. Ou talvez ir para empresas setores mais tradicionais, talvez. Que mudam também, assim, o mundo está cheio de exemplos, de novo, de gente que era muito forte naquilo que fazia e não faz, mas num momento como esse, talvez é melhor você terceirizar isso para um bom gestor, ou ir para um fundo de previdência, ou para qualquer tipo de... Se você quer lidar com aquilo que não está dentro da sua zona de conforto, principalmente em prazos como esse, porque 5, 10 anos já é bastante coisa. Né? Então é melhor você ter um gestor que faz bem isso para você. Seja um gestor de fundo, um gestor de carteira administrada, alguém que entende daquilo que está fazendo e vai fazer com que você construa. Agora, o comodismo que você citou é justamente a questão da taxa de juros alta. Você vai no Tesouro Direto hoje e você compra um título público com 3 cliques. Né? Não, e aquela história, se der certo o país, a gente quer que dê certo, né? Essa taxa não vai ficar em 15, vai ficar talvez em 5, vai ficar talvez... E 5 já é uma taxa de juros, talvez a taxa real do Brasil tenha que ser... taxa nominal tem que ser 6%, 7%, com uma taxa de juros de 2%, 3%. Isso seria uma coisa factível. Aí essa rentabilidade já não acontece nos 30 anos. Já não, se bem que a gente estaria falando mais de ativos pré-fixados, talvez, que poderia até acontecer. Mas, assim, eu acho que eu tenho um sonho até anterior a isso. Eu nem imagino a taxa de juros ainda tão baixa. Para mim, se a gente conseguir ficar por algum tempo, pelo menos em um dígito, tá? Quando eu quero entrar aqui, se é 8,5, 9, 9,5, não quero ter esse tipo de discussão, mas para quebrar um pouco também essa cabeça do investidor de que os juros ele vai estar sempre voltando para cima de 10. Só que isso não acontece também porque o Banco Central quer ou porque o mercado quer. Quer dizer, há questões estruturais, há questões que a gente já conhece, que vêm sendo trabalhadas no Brasil. A gente teve muitas reformas microeconômicas nos últimos 8, 9 anos, das mais diversas,
mas tem uma questão fiscal que é preponderante e isso tem que ser endereçado para que a gente tenha um ambiente com menos pressão inflacionária, porque a inflação no final do dia é o que mais prejudica um pequeno investidor, um pequeno assalariado. Deixa eu te perguntar, na RB lá, qual é o momento que vocês estão vivendo hoje? Me fala um pouquinho da RB Investimentos, o que vocês têm planejado, qual é o modelo de negócio, o que vocês estão vendo ali de futuro aí pelos próximos... Eu acho que a gente está, falando um pouco de Brasil antes também, eu acho que a gente estava entrando, deve continuar entrando, num momento muito bom em termos globais para investimentos. Né? Por quê? Porque existe um movimento global, pelo menos até hoje e de pouco tempo para cá, aonde está se querendo que o dólar se desvalorize perante outras moedas do mundo. Isso é público, isso tem sido falado com alguma recorrência. Se existe essa disposição, essa vontade em ter essa desvalorização do dólar, consequentemente os países emergentes ganham mais força em termos de investimento. Né? Tanto que a gente teve vários bancos estrangeiros dando compra, como é o jargão do mercado financeiro, dando compra, indicando para seus investidores investirem em países emergentes. E, consequentemente, o Brasil, ele, por uma questão de tamanho, por uma questão de organização de mercado, por uma questão de liquidez, por uma questão de regulatória, é um país que ele tem que estar no radar dos investidores. Então a gente até começou a ver esse movimento, teve vinda de investidores para o Brasil, tudo isso é super importante. Quando a gente olha para o que a gente faz, a gente é essencialmente uma casa de renda fixa, o nosso grande competidor, por incrível que pareça, é a taxa de juros. Quer dizer, porque fica mais difícil para as empresas quererem tomar recursos para investir, porque o custo do dinheiro, por um lado, fica muito caro para investir, para tomar, e por um outro lado, também é muito bom para investir fora da produção. Então, isso complica um pouco. Mas eu acho que a gente tem que ter, como você bem colocou, as taxas de juros estão a 15. Não acho que elas vão ficar a 15 pelo médio e longo prazo, porque seria bastante prejudicial. Não é sustentável. Né? Para a economia. É bastante complicado, porque quando a gente olha para 3, 4 anos atrás, ali 2021, quando a pandemia estava, né, a Selic foi para uma taxa muito baixa. Foi 2, né? 2. Então, uma empresa que tomava dinheiro a CDI mais 2 ou 3, há 4 anos atrás, estava tomando dinheiro a 5%. 4, 5, 5,5%, né, ao ano. Essa empresa ela foi se refinanciar no passado, está se refinanciando esse ano, se ela tomou dinheiro por 4 anos, com uma Selic a 15. E não toma mais a 2 ou 3, porque se a base sobe, 20, o spread aumenta, 20, vai tomar a CDI mais 5, 6. Então a gente está falando de um custo financeiro para as empresas acima de 20% ao ano. E quem é empresário e sabe que a gente já tem uma estabilidade política mundial, global, guerras, um monte de coisa, e aí você abrir o ano com uma despesa financeira dessa magnitude é muito complicado. Então eu acho que é fundamental essa queda, e ela tomara que ela aconteça dentro de uma velocidade segura para o país, porém que favoreça, que traga de novo. Mas isso muda a tua política na RB? Vocês vão... O que você está vendo para... Olhando assim, cara, também eu sou focado em renda fixa. Não, eu acho que assim, o que eu tenho que fazer para competir nesse mercado? Na nossa percepção, a renda fixa, de maneira ampla, independentemente se os investidores vão querer, com a taxa de juros mais baixa, aumentar a sua participação em ações ou em ativos de mais risco, a renda fixa vai ser sempre uma classe de investimentos. Tá. Os investidores sempre terão renda fixa nas carteiras. Certo? Quer dizer, até por uma questão de diversificação, um monte de coisa que as finanças explicam muito bem. Então, a gente acha que é o seguinte, eu acho que a gente vai ter para nós uma taxa de juros em queda, ela até favorece o nosso negócio, porque até olhando para a renda fixa, os investidores deveriam sair de emissores mais óbvios, digamos assim, com risco zero, e para estruturas onde haja... Hoje já? Você acha que esse movimento não, já... Ainda não. Eu acho que a gente só vai ver esse movimento acontecer porque a maior parte dos investidores, geralmente só gestores ou investidores mais experientes ou mais profissionais, nos termos da CVM, eles tentam antecipar movimentos. Tá. Né? O investidor, de um modo geral, aí vai desde o investidor em geral de varejo até o investidor maior. Esse investidor ele prefere ver o movimento começar a acontecer para depois entrar. Ele não quer pegar 100% do movimento. Ele não se incomoda se já ele entrar depois que 15% do movimento aconteceu.
mas ele quer ver o movimento acontecer. E esse movimento só vai começar a acontecer quando efetivamente os juros começarem a cair. Entendi. Perfeito? Por quê? Porque é uma situação, como você colocou, bastante cômoda. 15% ao ano pago por um título do governo. Fica quieto lá, não mexe. Não tem porquê. Aí, então, o que acontece? Com a queda da taxa de juros vai ter um reequilíbrio de portfólio. Então, eu acho que vai se buscar mais risco, estando numa migração para a renda variável, né, indo para a bolsa e outros ativos, mas também dentro da própria renda fixa. Porque o cara fala, peraí, agora o juros está, sei lá, você falou 8, 9, sei lá. Pô, 8, 9, será que eu não posso ter um CRI ou um CRA que isento me dá 10, 10,5? Não mais isento, né? Não mais isento. O imposto menor, perdão. Cometi um vício aqui meu de muito uso com isso. Só que um imposto menor e que a médio e longo prazo compensa muito, porque, de novo, renda fixa, tempo e taxa de juros andam muito juntos. Mas hoje a tua recomendação para o investidor, que não é uma recomendação, mas olhando o mercado, fica quietinho aí, aproveita a onda e fica atento ao movimento de queda de juros. É isso, quer dizer, a hora que começar a sinalizar alguma coisa, e aí é importante ver o que o Banco Central está falando para a gente, né? Eu acho que do lado dos títulos do governo é bastante óbvio, do lado das emissões de letras de grandes bancos também é bastante óbvio, e do lado do crédito estruturado, aquilo que a gente faz, que não será provavelmente tão 100% isento até o final do ano, eu acho que tem muita oportunidade muito boa no mercado. Ainda hoje, tanto no mercado primário quanto no mercado secundário. Só que é importante, se o investidor é um investidor que não tem muito uso com isso, que não conhece muito bem, é muito importante o que está fazendo. Né? Porque, de novo, tem os mais diversos casos, muitas vezes a rentabilidade, existe ainda uma cabeça do investidor de olhar muito para a rentabilidade e menos para o risco. Então oferecem-se coisas que têm uma rentabilidade alta, porém com risco tão alto. A gente ainda, infelizmente, hoje, por incrível que parece, ouve falar de pirâmides e ouve falar de absurdos que a gente achava que não ia mais acontecer. Ou de CDBs que pagam uma taxa, não vamos falar em nomes, né, mas que pagam, quer dizer, fora de mercado, né? Quando você vê um produto fora de taxa de mercado, tem uma coisa errada. É o que a gente fala muito para os investidores, né, principalmente para os menores. Tem um troço chamado CDI. Entende o que é Selic, entende o que é CDI. Tudo aquilo que você for investir e que a taxa estiver acima disso, você tem que entender. Né? Então acho que é nesse sentido. O porquê. E você está assim, nesse horizonte assim, de taxa de juros, a gente está falando de futuro, eu sei que está atrelado muito a outros assuntos, mas o que é teu feeling em relação a quando é que essa taxa começa a ceder? Você tem, lá na RB, vocês estão discutindo isso? Tem alguma perspectiva? A gente discute bastante isso, né? E essa perspectiva ela é super interessante, porque ano passado, há um ano atrás, 99% do mercado devia ter, não vou falar todo mundo, devia ter alguém que pensava diferente, mas acreditava que a gente ia chegar com uma taxa de juros em dezembro, entrando em 2025, muito próxima a 10%, a taxa nominal, taxa Selic. Estamos agora... Havia um consenso no mercado. Havia um consenso. Essa é a expectativa. Né? Isso em agosto do ano passado. Encerramos o ano com a Selic em alta e estamos um ano depois com a Selic a 15. Né? Dá para imaginar uma Selic indo muito acima, além de 15? Eu acho que na atual conjuntura, não. Perfeito? Então, tem uma simetria nessa análise. Quer dizer, a probabilidade da taxa de juros estar mais baixa daqui a um ano é muito maior do que ela está hoje. Né? Do que hoje. Então, a nossa expectativa é que ainda esse ano acreditamos que haverá um início de um movimento de queda, teve uma manutenção ontem, né? Um início de um movimento de queda, mas a gente com certeza não acha que a gente vai chegar ao final de 2026 no patamar que estamos. Né? E olha que maluquice, né, que a gente vê, né? Você vê, quando a taxa de juros foi a 2, o consumidor é esperto, né? Ele não investiu, ele foi para consumo, né? Você está lembrado disso? Quer dizer, houve um boom no setor todo, estava lá na época da crise, né? Eu me lembro disso. Material de construção sumiu, Sim. Né? Quer dizer, você baixa a taxa de juros, a primeira reação do consumidor é ir para consumo, né? Vai para consumo, aumenta a inflação. Aumenta a inflação, tem que subir a taxa de juros. É meio esquizofrênico, né? E num certo sentido você fala assim, não, eu estou bem assim, se a taxa de juros baixar não vai ser bom para mim, como ponto de vista de investidor, né? Mas como ponto de vista de Brasil, você entende essa esquizofrenia que a gente vive um pouco assim, né? Porque geralmente o financiamento do varejo, ele é feito em taxa pré-fixada.
Então, né, quando os juros voltaram como voltaram, a gente teve o impacto que teve aí no setor. Então, o investor no final, quer dizer, o consumidor, ele foi consumir na hora certa. Na parcela, cabe na parcela, vamos embora. Vamos embora, né? Mas o fato também é que é o seguinte, talvez a taxa de juros A2, obviamente, era reflexo a uma condição muito específica, peculiar, uma pandemia, quer dizer que mas talvez ela tivesse tão errada quanto a 15. Eu não quero entrar aqui em nenhuma polêmica, mas o fato é que, como você bem colocou, eu concordo, 15 é muita taxa de juros para um país como o Brasil, e a gente tem que achar um caminho, que eu também não estou aqui querendo falar que a culpa é do Banco Central, nada disso, eu acho que é uma questão de sociedade. Eu acho que a sociedade como um todo precisa encontrar os caminhos para que a gente consiga ter uma taxa de juros nominal sustentável abaixo de 10 e uma taxa de juros nominal sustentável real abaixo de 5. Até porque é uma coisa, também é outra coisa engraçada, a taxa de juros alta significa juros altos pelo governo, mais gastos pelo governo, a gente discute gastos, né? Tem que reduzir gastos e você não consegue reduzir. Você entra num nó que você fica. Tem uma decisão que eu acho que é um pouco de percepção também, né? Mas tudo passa muitas vezes por gastar menos, né? Gastar menos. É igual a própria orçamento familiar. Que eu falo muito para os meus filhos e falo muito para os clientes, os menores, estão começando a investir. Gasta menos do que você ganha, que muita coisa na sua vida vai se resolver. Isso vale para tudo. Isso vale para o país também. E você, assim, para a gente encerrar nossa conversa, RB 2026, 2027, vocês estão pensando em fazer fusão? Vocês estão pensando, o que é o projeto de negócios de vocês? A gente passou por um movimento societário recente, né? A gente readquiriu o controle da companhia, a gente passou o último ano e meio quase, muito da porta para dentro, né, reorganizando tudo aquilo que a gente queria fazer, criamos uma gestora de recursos nova, né, que a gente até fizemos o primeiro fundo renda fixa tradicional recentemente, estamos agora também com uma oferta de um fundo imobiliário, né, a gente deve retomar agora em agosto, porque com essa confusão tributária toda a gente segurou um pouco, mas eu acho que o mercado, quando eu olho para o mercado brasileiro hoje, de um modo geral, eu vejo uma situação onde a assimetria, o fato da taxa de juros estar a 15, traz uma assimetria muito grande em termos de risco-retorno para os investidores. Do mesmo jeito que a probabilidade da taxa de juros daqui a 1 ano, 2 anos, está abaixo de 15, é muito maior do que está acima de 15, a gente olha para todos os ativos na economia de modo geral, a probabilidade deles subirem, se valorizarem, né, falando do mundo financeiro, tá? Se valorizarem nos próximos anos é muito maior do que eles desvalorizarem. Então a gente vê a Bolsa, a pessoa fala, mas a Bolsa está indo para a máxima histórica, quer dizer, em números nominais, mas se a gente colocar isso em números reais, e aí escolhemos dólar, IPCA, CDI, a gente sabe que tem uma defasagem muito grande. Né? Isso se reflete muito em fundos imobiliários também. A gente viu o IFIX recentemente atingindo suas máximas históricas em termos nominais. Então eu acho que existe quando a gente tiver alguma sinalização de um equilíbrio fiscal maior, de um caminho para esse país, aonde haja um caminho aonde as taxas de juros cairão de maneira mais consistente e perene, ficarão em patamares melhores, eu acho que haverá sim uma recuperação de preços de ativos muito grande. Porém, como eu te falei, os investidores precisam começar a ver para crer. E nesse vácuo vocês estão apostando nisso aí para porque a renda fixa e estruturados, na nossa percepção, sempre serão uma classe de ativos na qual os investidores terão que ter sempre uma parcela do portfólio deles. 30%, 40% hoje, 90%, que também está assimétrico, está errado, mas entre 30% e 40% assim, tem muita coisa para ser feita. E, de novo, se as taxas de juros básicas caem, você abre espaço para estruturados no portfólio das pessoas. E assim, com essa confusão toda que a gente está vivendo agora, você está otimista que a gente vai ter? Estou querendo colocar aqui, ou não? Você está o otimismo cauteloso? Tamer, eu sempre fui otimista, e eu vou continuar sendo. Tá? Mas eu acho que esse otimismo ele é pessoal, tem uma questão pessoal, mas eu acho, se a gente olhar para o Brasil recentemente, durante a minha vida inteira eu ouvi que o Brasil tinha algumas reformas que elas nunca iam acontecer. Perfeito? Trabalhista, previdenciária, tributária e administrativa. 2 já aconteceram, uma está acontecendo, né? E tem uma 4ª que pode ser que venha a acontecer.
né? Então eu acho que isso é muito importante, né? A gente fica muito no ruído do macro e esquece o que aconteceu no micro nesse país nos últimos anos. A gente pode discutir aqui 1 milhão de coisas a respeito do Banco Central, se o juro devia estar onde está, um monte de coisa. Mas o fato de ter um Banco Central independente é um avanço institucional muito grande para esse país. E tem que ser mantido e valorizado. E a gente tem um monte de estatística no mundo inteiro que o Banco Central independente leva a menos inflação e mais emprego, né? A gente teve marcos regulatórios muito importantes no Brasil recentemente. O marco do saneamento eu acho que é o grande expoente disso. A quantidade de investimentos que isso está trazendo para o país, que já está acontecendo. Então, tem todo um ambiente regulatório que aconteceu no Brasil nos últimos anos, e eu acho que aqui há que se destacar o mérito do Congresso, porque eu acho que também não quero partidarizar nada aqui, nem falar de nada, mas é fato que o Congresso promoveu muitas dessas mudanças, né? Independentemente de onde estava, de quem estava no Poder Executivo. Então, eu acho que tudo isso vem criando um arcabouço, uma base legal, regulatória, para propiciar muito investimento, muita confiabilidade num país que já merece muita confiança, né? Eu acho que, de novo, 1 milhão de críticas ao que for, mas nós somos uma economia, uma democracia que amadureceu bem em 40 anos, né? Eleições funcionam, o presidente que não vai bem sai de uma maneira ou de outra, ou na urna, ou por outros meios. Quer dizer, tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Com 1 milhão de críticas, 1 milhão de viés, 1 milhão de coisas. Então eu acho que dentro do seu tempo, as coisas no Brasil elas vêm evoluindo bastante. Tá? Só que o mundo hoje é um mundo bastante mais complexo, o mundo hoje ele tem um efeito muito grande de redes sociais, agora tem a inteligência artificial, quer dizer, é uma dinâmica de questões políticas, de guerra, um monte de coisa, mas o fato é que o Brasil ele vem evoluindo bastante. Tá? Eu vejo toda essa reforma micro pela qual, reformas micro pela qual o país passou, eu diria, nos últimos 10 anos, fundamentais para a gente ter um grande crescimento, uma melhora econômica muito grande. Tem 2 grandes variáveis. A questão fiscal e, consequentemente, o nível de taxa de juros. Mas eu acho que um arcabouço sendo criado. Legal. Se a pessoa quiser acessar o site de vocês, eles têm a oferta ali de papéis? Como é que rbinvestimentos.com, lá tem tudo. Ali você tem a carteira que o pessoal pode olhar, escolher então e tal. Pode também ter contato, entra em contato, o pessoal responde rápido, tudo lá. Gente, eu queria agradecer demais aí a conversa com você, Adalberto, foi ótimo, a gente tem uma visão, bom saber que você está otimista, né? Eu também estou otimista, apesar de toda essa turbulência, né? E para você que nos acompanhou, espero que tenha gostado, olha a carteira, olha papel de renda fixa, olha a renda variável, isso não é uma recomendação, mas a gente está falando, olha, juros não vai ficar eternamente em 15%, então fique atento, fique esperto para acompanhar essa queda. Se você gostou do conteúdo, dá o joinha, compartilha com outras pessoas e a gente se vê numa próxima oportunidade.